Eu vou contar um babado pra vocês agora que eu tenho certeza que vocês nem imaginam que isso existe. Eu fui numa entrevista de emprego e no meio da entrevista, a mulher perguntou pra mim se eu fazia anal porque anal ganhava mais. Na verdade, eu nem poderia estar contando isso aqui porque até um termo de silêncio eu assinei. Mas eu vou contar porque eu não vou falar o nome da loja, então tá tudo certo. Há um tempo atrás, eu fui mandada embora do meu trabalho e eu fiquei por uns meses em casa e quando estava acabando o meu seguro, eu comecei a procurar trabalho e eu vi na internet que uma loja do shopping aqui da minha cidade estava contratando. Eu não queria trabalhar em shopping por conta do horário, só que eu pensei comigo, se der certo, eu fico nessa loja, eu fico nesse trabalho até eu conseguir algo melhor, para não ficar desempregada. Beleza, enviei o meu currículo para essa loja e dias depois eles me chamaram para uma entrevista. E no dia que eu cheguei lá para fazer a entrevista, eu reparei que todas as meninas que trabalhavam ali na loja, elas trabalhavam muito bem arrumadas, todas assim muito maquiadas, extremamente cheirosas. E na hora eu já fiquei um pouco desanimada porque eu já não gosto de maquiagem. E ter que trabalhar com maquiagem pesada o dia inteiro, eu fiquei meio assim. Mas mesmo assim eu fiz a entrevista e tudo mais. Ok, a gerente me chamou e eu subi na salinha dela que ficava em cima da loja. Beleza, entrei na sala, me sentei e ali nós começamos a entrevista até que ela perguntou pra mim se eu já conhecia a loja. E eu respondi que não, que eu ainda não conhecia a loja. Então ela falou que ia me explicar um pouco melhor como que funcionava tudo ali. E ali ela começou a me falar que todos os clientes eram muito ricos, que só entrava cliente ali por indicação, que não entrava qualquer um. E enquanto ela falava, eu comecei a pensar comigo, mas cliente, tipo homem? Aqui só tem calçado feminino, só que eu só pensei, não falei. E ela continuou falando que para trabalhar ali tinha que trabalhar muito cheirosa, arrumada, maquiada. Nisso ela falou que poderia levar roupa para a loja para tomar banho depois porque tinha banheiro no quartinho. E eu tipo assim, sem entender nada. Nisso ela falou sobre o salário. Quando ela falou sobre o salário, gente, eu fiquei assim chocada, eu fiquei boba porque pense num salário bom. Até que do nada essa mulher olha para mim e fala assim, mas dependendo do que você faz, você pode ganhar muito mais. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, do nada, essa mulher olha pra mim e fala assim, mas dependendo do que você faz, você pode ganhar muito mais. Exemplo, se você fizer anal, você pode ganhar até R$1.000 a mais. Ela falou, as meninas que trabalham aqui, elas ganham muito bem, elas tiram muito bem. Só que aí eu já não tava entendendo mais nada, já tava tudo muito confuso na minha cabeça. Nisso eu perguntei pra ela, viu, mas o que se trata esse trabalho? Desculpa perguntar, mas eu não tô entendendo. E ela respondeu que aquela loja era uma loja de fachada, para os homens poderem se divertirem sem que as mulheres desconfiassem e que as vendedoras eram todas GP. Nisso, ela me chamou para conhecer lá dentro, para conhecer os quartos. Ela falou, olha, é aqui que as meninas atendem. E, gente, tinha 2 quartos. E os 2 quartos pareciam quartos mesmo assim de motel. Ela falou que os clientes eram todos casados. E o que eles faziam? Eles iam na loja, escolhiam uma vendedora, ficavam com essa vendedora e depois eles compravam um presente da loja e levavam para a mulher. Porque assim não tinha nem como a mulher desconfiar de nada. Eu sei que eu fiquei chocada com aquilo. Eu fiquei assim, na hora eu fiquei até sem reação, sabe? Porque, gente, eu já vi de tudo, mas isso eu não tinha visto ainda. Nisso, ela perguntou se eu tinha interesse e eu respondi que não. Falei pra ela, desculpa, mas eu não sabia que a loja funcionava desse jeito. E ela falou que, na verdade, ninguém sabe que a loja funciona desse jeito, até porque é muito sigiloso e fica só quem quer. E ali ela me falou que se caso eu não fosse ficar mesmo com o trabalho, que eu teria que assinar um termo de silêncio e que eu jamais na minha vida poderia contar para as pessoas o que realmente aconteceria ali. Ou seja, imagine a máfia que isso não deve ser. Li o termo inteiro, assinei e fui embora, porque, gente, eu só queria sair dali. Eu sei que eu já vi várias coisas assim estranhas na minha vida, mas essa foi a primeira vez. Motel disfarçado de loja, eu nem imaginava que existia. Eu fico com dó, na verdade, é da mulher desses caras, porque, gente, elas nunca vão desconfiar de nada, porque, querendo ou não, é muito bem feito, não tem nem como desconfiar. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Meu namorado errou de namorada. Ah, mas como assim? Pois é, como assim? Foi isso que aconteceu com o senhor do meu Jurandir. Pois bem, vou contextualizar essa história pra vocês. Eu namorava um querido, já tinha 5 anos. E aí, numa semana, do nada, ele falou pra mim que ele tinha uma viagem no fim de semana, que ele tinha que viajar, que era do trabalho dele, que era muito importante, não sei o que e tal. E como ele trabalhava com essas coisas de empresa, que eu não entendia muito bem, eu acabava aceitando. Só que isso nunca tinha acontecido. Já aconteceu de ficar até mais tarde, ter que levar papel na casa do chefe, coisas assim. Agora, viajar era a primeira vez. Eu dei uma desconfiada, mas como ele tava trabalhando muito, eu falei, bom, provavelmente ele tá tentando crescer, e aí falei de boa. Ele viajou,
ficou o fim de semana todo sumido. Eu ficava mandando mensagem pra ele falando: amor, eu tô muito ocupado, que não sei o que, eu não tô podendo falar, eu tô aqui com o meu chefe, eu não posso ficar trocando mensagem com você, tipo assim, pro meu chefe não pensar que eu tô deixando de trabalhar pra poder ficar falando com você. Ele me dava essas desculpinhas, eu tava achando muito estranho. Mas até aí tudo certo. Deu na segunda-feira, ele voltou, totalmente bronzeado. O gato tava com bronze, que a pele dele chegava brilhando. Ele tinha ativado ali a melanina de uma forma que tu olhava e falava: que foi, gato? Ficou o fim de semana todo na praia? Eu não entendi. E eu e o meu namorado, nós éramos muito ativos, né, de furanfação. Então, assim, ele ficou sexta, sábado e domingo sem mim. Nós furanfávamos basicamente todas as vezes que nós nos víamos. Então, o que eu pensei? Segunda-feira à noite ele voltou, segunda-feira de manhã, na verdade, eu trabalhei durante o dia, de noite ele foi me ver. Eu pensei o quê? Ele vai estar doido pra dar uma tchaca-tchaca no boteca, né? Não, chegou exausto, bronzeado, ele tava com essa camisa aqui, bronzeado e tal, olhando pra cara dele assim. Ele veio, me abraçou, não sei o que, falou que tava com saudade, que ele queria me ver, mas que ele tava com muito cansaço, que ele precisava dormir. Aquilo ali eu já achei estranho, já acendeu um negocinho na minha cabeça que eu fiquei: acho que eu fui corna, acho que não existiu ali viagem nenhuma, só que eu não podia provar. Então o que eu fiz? Eu ignorei, né, beleza, ele dormiu lá em casa, dormiu, apagou, tava exausto, querido. Aí, beleza, acordei de manhã, fui trabalhar, ele foi também, aí ele me mandou uma mensagem, acho que ele viu que eu tava suspeitando, ele falou: amor, desculpa, eu tava muito cansado, viajei esse fim de semana todo, que não sei o que e tal, mas hoje, vem aqui pra casa, eu vou preparar um jantarzinho pra gente, a gente vai beber um vinhozinho, ver um filme, não sei o que, namorar e tal, pra matar a saudade do fim de semana, eu tô morrendo de saudade de você, não sei o que. Aí eu fui e fiz a única pergunta pra ele assim: por que você tá bronzeado? Passou o fim de semana debaixo do sol? E aí ele foi justamente isso que ele falou pra mim. Sabe o que ele falou pra mim? Que ele teve que fazer muita pesquisa de campo com o chefe dele e que por isso ele estava bronzeado. Gente, aquilo ali não era bronze de quem ficou com camisa o dia inteiro e tava com marca. Era bronze de quem tava realmente bronzeado, sabe? Aí eu falei assim: ah, tá, entendi. Ele falou: ah, eu também fiquei tomando sol de manhã, né? A gente ficou num hotel legal, tinha uma piscininha, então todo dia de manhã eu acordava cedo antes da gente trabalhar e ficava ali tomando um sol só pra poder realçar minha vitamina C. Porque, você sabe, eu fiz exame e tava muito baixo. Realmente, ele fez exame, a vitamina C tava baixa, mas ele não fazia nada sobre isso. Aí ele resolveu viajar e do nada resolveu lembrar e cuidar da vitamina C dele. Tava tudo muito estranho, mas beleza, topei. Fiquei o dia inteiro com aquilo, aquela pulguinha atrás da orelha, martelando aquilo, mas beleza. Fui pra casa dele, quando eu cheguei lá, nossa, aquele cheiro de comida, ele tava cozinhando, não sei o que, ele cozinhava muito bem, tinha vinho e tal. Só que ele comprou simplesmente 3 garrafas de vinho. Eu falei: gente, mas tá com sede, né? E assim a gente começou a beber. Só que eu fui bebendo um pouco. E ele, ó, desce vinho, desce vinho, desce vinho, desce vinho, desce vinho. Ele ficou, foi o quê? Mais pra lá do que pra cá. Ficou mais louco que o Batman. Não dá nem pra falar que ele tava brilhando, só se ele fosse um farol. Ele tava mais louco que o Batman, a gente começou ali a conversar, não sei o quê. E aí ele veio pra cima de mim pra me dar uns beijinhos e não sei o quê. Até aí tava tudo certo, o meu vinho começou a subir pela minha cabeça também. Eu fui deixando pra lá, fui relaxando. Nós começamos ali a namorar. Até que do nada, do Neida, ele começou a querer vir pelas portinhas do fundo. Só que eu não fazia pelas portinhas do fundo, porque eu tinha problema, né? Eu tava tratando, sabe aquele problema que a gente dá nas portinhas do fundo? Eu tinha, né? Porque eu sempre fui muito ressecada, tenho muita dificuldade pra ir ao banheiro, então eu acabei, né, tendo que fazer ali um tratamento, então não tinha como, eu não usava as portinhas do fundo. E ele sabia, porque ele namorava comigo há anos. E aí ele começou a querer vir pelas portinhas do fundo. E eu não tava entendendo, porque ele nunca tentou isso. E aí eu falando: amor, o que tá acontecendo? Não, tal, não sei o que. Aí ele me vira e fala: que foi? Bêbado. Mais louco que o Batman. Que foi, amor? Fim de semana todo foi na portinha do fundo e agora você tá com tubinhas doce? É isso aí, amigos. Eu descobri que ele tava me traindo porque ele passou o fim de semana todo usufruindo do tubinhas de alguém que não era o meu, porque eu tinha problema, né? E aí ele, bêbado, confundiu as namoradas. Eu era namorada que não usufruía do tubinhas. E ele tinha uma que usufruía do tubinhas. Quando ele falou isso, eu só empurrei ele assim, eu olhei pra cara dele e falei: como é que é? Você sabe muito bem que eu não usufruo do tubinhas, porque eu tenho um problema. Parece, gente, que a cachaça dele passou ali do nada, pá! Ele
arregalou o olho, assim, como se ele tivesse ficado sóbrio, prestar atenção no que ele falou. Aí eu falei, outra coisa, você não viajou com o seu chefe? Como assim você passou o fim de semana todo usufruindo de tubinhas alheias? Ou você tava usufruindo de tubinhas do seu chefe e eu sou cornaflex? Ou você tava com alguém? Como assim? Não tô te entendendo. Gente, ele começou a tentar disfarçar, falando que não, que ele falou besteira, que ele tava bêbado, que ele não sabia o que ele tava falando. Mas ali eu já tinha entendido tudo, eu já tinha sido corno. Eu falei pra ele, olha, eu não quero saber das suas justificativas, já entendi que eu sou corno, que provavelmente você viajou pra passar um fim de semana na praia com alguém, eu já estava suspeitando, agora você só confirmou, nosso relacionamento acabou, fui pra cima dele, dei nele, a gente discutindo, ele pedindo não, falando que não sei o que e tal, pipi, popopó, beleza, terminei o relacionamento com ele, fui pra casa, e aí mais ou menos uma semana depois, ele assumiu uma menina, que era a menina que ele tinha ido viajar. Porque quando eu fui no perfil da menina, eu vi as fotos, mandei mensagem pra ela perguntando se ela tava sabendo que ele tinha uma namorada de 5 anos que ele traía. E pasmem, a menina também não sabia, não era culpa dela, ela não sabia de nada. Contei tudo pra ela, mostrei tudo pra ela. Obviamente, ela terminou com ele, né? E no fim ele foi sozinho pedindo pra voltar comigo, só que eu não quis. E é assim que eu descobri que eu era corna. A família do meu noivo quis fazer um jantar do nosso noivado. O que eu achei um pouco estranho, porque eles não gostavam de mim, não faziam questão de esconder isso, foram contra o nosso casamento, o nosso noivado, só minha família que apoiava. E aí, do nada, eles nos convidaram a minha família e tal, pra poder fazer um jantar íntimo de noivado, sendo que já tinha acontecido o jantar de noivado. Eu achei meio estranho, mas aí o meu noivo, né, ficou, não, poxa, eles estão tentando, eles estão fazendo questão, vamos dar uma chance, não sei o quê. Aí fui eu, Tonhona, acreditando que era em boa intenção. Gente, quando eu cheguei lá, absurdo em cima de absurdo. Quando eu conheci esse querido, né, nós estávamos na faculdade, e ele tinha vindo de uma família que era meio conservadora, sabe? Então sabe quando a pessoa se veste meio estranho, fala meio estranho, e aí a gente começou a se aproximar, primeiro foi uma amizade, e depois nós começamos a nos envolver. Eu fui a primeira namorada dele e eu comecei a modernizar aquele homem. Pois bem, ele mudou muito, nós estávamos muito bem, foram se passando anos, nós nos formamos, né, focamos ali primeiro na nossa carreira, os dois estávamos ali atuando na mesma coisa, até que ele me pediu um noivado. Gente, a família dele, a minha relação com a família dele era assim, me levaram lá pra poder conhecer, ele me levou, e não gostaram de mim, e não fizeram questão nenhuma de esconder, não gostavam da minha roupa, não gostavam do meu cabelo, não gostavam da minha maquiagem, não gostavam das minhas joias, não gostavam do jeito que eu falava, do jeito que eu me comportava, do jeito que eu sentava, criticavam tudo, não gostavam da modernização que eu fiz com o filho deles, odiavam, assim, e falaram isso pra ele, só que ele bateu o pé, falando que eu era a mulher da vida dele, que nós íamos ficar juntos sim, e assim foi passando os anos e realmente a gente ficou juntos. E tudo começou a ir pra trás com a família dele, quando nós finalmente anunciamos que íamos nos casar. Ele me pediu um casamento numa viagem que nós fizemos, eu aceitei e a família dele se revoltou. Só que aí ele foi lá, teve uma conversa com a família dele, na época foi uma confusão, a mãe dele ficou me ligando, falando que era pra eu largar ele, que eu queria com o filho dela, que não sei o que, ficou ligando, infernizando a minha família, virou aquele auê, até que ele simplesmente vestiu as calças dele, foi conversar com os pais deles e falou, eu vou me casar com ela, goste vocês ou não. Então eles meio que passaram a respeitar. No nosso jantar de noivado, porque sim, fizemos um jantar de noivado, alugamos um restaurante, não sei o que, foi só ali pros íntimos, nossa família, eles foram, mas ficaram só com a tromba do tamanho da tromba de um elefante, mas foram. E aí, do nada, estava eu em casa, vésperas do casamento, quase chegando, né? Quando do nada, meu sogrinho e minha sogrinha, que não gostavam de mim, as irmãs dele também não gostavam de mim, os irmãos dele, ninguém gostava de mim, pra resumir que legal, ligaram e falaram que no dia seguinte eles estavam fazendo um jantar para poder comemorar nosso noivado. Primeiro que já tínhamos feito esse jantar. Segundo que eles nem gostavam do nosso noivado. Como assim comemorar nosso noivado? Achei meio estranho, mas o meu noivo ficou super feliz. Amor, vamos, vai ser bom. Poxa, meus pais, não sei o quê. Eu quero que eles gostem de você, que a gente vive em harmonia. Por ele eu fui, né? Avisei os meus pais, eles também foram convidados. Eu era filha única. Os meus pais acharam meio estranho também, mas foram. Chegamos lá no horário. Ah, eu e meu noivo já morávamos juntos, tá, gente? Desde a época da faculdade, nós juntamos os nossos trapinhos de bunda e fomos morar juntos. A gente só queria realmente oficializar esse casamento. Inclusive, o fato da gente morar junto também foi um quebra-pau ali pra família conservadora dele, porque ninguém aceitava. Era aquele away, não sei o que. Beleza. Chegamos lá, eu fui toda produzida, né? Era o meu jantar de noivado com meu sogro e minha sogrinha. Queriam dar pra mim, não sei o que. Quando eu cheguei, tinha uma mesa posta, linda, sabe? Aquele cheiro de comida gostosa. Realmente, era um jantar de noivado, bonitinho. Tava a família dele lá, todo mundo bem vestidinho. Chegou eu, ele, meus pais. E cumprimentamos todo mundo. Eles estavam super simpáticos comigo e eu tava tipo assim, sabe quando a pessoa fica simpática com você e você fica, que esquisito? Eu tava nessa vibe aí, só que eu não falei nada, né? Porque eu tava tentando agradar meu noivo. Beleza, estávamos jantando.
Até que do nada, a minha querida sogra se levanta falando que ia na cozinha fazer não sei o que. O meu sogro também levantou falando que também ia na cozinha fazer não sei o que. E a gente ficou um olhando pra cara do outro assim, achando meio estranho. Daqui a pouco a gente tava lá jantando. Volta os dois e eu só escuto a minha sogra falando agora. Gente, meu sogro e minha sogra estavam com baldes de água na mão e eles me deram um banho na frente de todo mundo. Quando eles jogaram água em mim, a minha sogra começou a esfregar a mão no meu rosto, no meu corpo, tirando meus brincos, tirando a minha maquiagem, bagunçando o meu cabelo. E foi um choque que eu não tive reação, porque isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu com vocês, tá vendo? Nunca aconteceu comigo. Eu não tive reação. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer, olhando ela passando a mão em mim, eu tentando tirar a mão dela. E meu noivo, perguntando: o que tá acontecendo? O que é isso? O que vocês estão fazendo? Meus pais também tentando me ajudar, não sei o quê. E aí a minha sogra vira e fala: olha, é assim que ela é. Você vai realmente querer se casar com isso daí? Porque ela tá sempre produzida, tá sempre com o cabelo arrumado, tá sempre maquiada. A beleza dela não é natural. Você tá acostumada a ver ela dessa forma toda produzida aqui. Eu sempre falei pra você que mulher não tem que usar maquiagem, meu filho. É essa mulher que você tem, é essa mulher que você quer. Eu toda estrupiada, minha maquiagem toda borrada, toda, né? Porque ela me deu um banho ali pra poder fazer o quê? Mostrar pro meu noivo que eu não era bonita como ele achava que eu era, que eu só era bonita porque eu tava toda maquiada. E aí começaram a perguntar: isso que você quer? Olha como ela é realmente, que não sei o quê. Gente, eu fiquei sem reação. Falei assim: quem disse a vocês que o filho de vocês nunca me viu sem roupa? Nunca me viu sem maquiagem? Ali eu desci o verbo, eu falei: meu amor, vocês têm noção quantas vezes nós já fomos debaixo do chuveiro, na piscina, na praia, o tempo todo eu acordo sem maquiagem, ele me vê sem maquiagem, nós dormimos sem maquiagem, eu durmo de touca de cetim, toda cheia de troca, greguetec, pra poder cuidar da pele. Vocês acham mesmo que ele só me vê produzida, bem arrumada, maquiada? Vocês me trouxeram aqui pra me dar um banho, querendo falar pra ele que eu era feia, que eu só era bonita porque eu tava em maquiagem, pra não casar comigo, porque vocês não aprovam a minha maquiagem. Vocês estão malucos, vocês estão desconvidados do meu casamento. Virou aquele bafafá, aquela estação. Meu pai foi pra cima do meu sogro e virou aquele bate não bate. Eu sei que no fim nós fomos embora. Meu noivo ficou extremamente chateado com a família dele, né? Obviamente. Nós nos casamos. No dia do casamento eu mudei de ideia. Deixei eles irem. Eles foram ali com o bicão, ficaram calados, não aprontaram nada. Graças a Deus, deu tudo certo. Hoje em dia eu sou casada com o filho deles. Tem uma relação muito assim, pouca com a família dele. Eu mal falo, mal vou lá, vez ou outra, só quando eu tenho muita necessidade. Mas eles tiveram que me engolir. Agora vê se pode querer me chamar de feia.